Logística e Economia Internacional, fronteira de possibilidades de produção com custos constantes. Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje em Economia Internacional é para entendermos a curva de possibilidades de produção constantes. Mas a gente vai observar primeiro como é que funciona lá a curva ou fronteira de possibilidades de produção, onde nós temos uma curva, primeiro, que é côncava em relação à origem, e depois vamos analisar quando nós temos custo constante. Bacana? Primeira pergunta, então, é a seguinte: o que é uma curva de possibilidades de produção? A curva de possibilidades de produção me permite saber lá qual é a quantidade máxima de dois bens, e aí esses dois bens são representativos, né, da economia como um todo, que eu posso produzir, dada uma determinada dotação dos fatores de produção e utilizando a minha capacidade máxima, ou seja, sem capacidade ociosa, com a utilização plena dos meus recursos produtivos, dos meus fatores de produção. Lembrando, o que são fatores de produção, também chamados de recursos produtivos ou insumos de produção, ou ainda insumos produtivos, é tudo aquilo que eu utilizo para a produção de bens e serviços. Nós dividimos em economia em 5 categorias: fator terra, todo e qualquer recurso natural; fator trabalho, capacidade física ou intelectual de produção de bens e serviços; capital, que se refere à formação bruta de capital e, portanto, a formação bruta de capital fixo, mais a variação de estoque, implica lá a capacidade tecnológica, capacidade de acrescentar, né, produção e produtividade e agregar valor ao bem, e também a capacidade empresarial, que é a capacidade que o empresário tem de organizar o processo produtivo. Portanto, a minha curva ou fronteira de possibilidades de produção me permite saber lá qual é a quantidade máxima que eu posso produzir de dois bens representativos dessa economia, dada a máxima utilização dos meus fatores de produção. Para a gente tentar entender, né, essa curva de possibilidades de produção, nós vamos observar que qualquer ponto, né, escolhido, né, pelo país ou pela firma ao longo da curva de possibilidades de produção, nós teremos uma condição de eficiência econômica. Qualquer ponto aquém da curva de possibilidades de produção, eu estarei numa ineficiência econômica. E qualquer ponto além da minha curva de possibilidades de produção, ela é inalcançável, dada a dotação inicial desses mesmos fatores. Bacana? Vamos tentar entender? Vem para cá, pessoal. Então, nós vamos tentar entender, né, o que nós chamamos de curva de possibilidades de produção, que por vezes também é chamado de fronteira de possibilidades de produção. O que nós estamos admitindo na nossa curva ou fronteira de possibilidades de produção? Nós estamos imaginando uma dotação inicial de fatores de produção. Estamos imaginando a hipótese, né, da utilização plena e máxima dos fatores de produção. Portanto, estamos imaginando a ausência de capacidade ociosa. E estamos imaginando que todas as vezes que eu quero produzir mais de um bem, eu tenho que abrir mão de uma determinada quantidade do outro bem. Então, sempre que eu quiser aumentar um determinado bem, isso implica
na redução do outro bem, já que eu não posso produzir tudo ao mesmo tempo para todos agora, já que eu tenho lá uma limitação que é me dada pela dotação inicial dos meus fatores de produção e que esses fatores de produção estão sendo utilizados na sua capacidade plena, na sua capacidade máxima, com ausência de capacidade ociosa. E, portanto, a gente vai perceber esse exemplo aqui. Imaginemos lá que uma determinada economia qualquer, né, pudesse produzir chá ou que ela possa produzir café. A gente vai poder perceber que existe uma curva de possibilidades de produção, que nós vamos chamar de CPP1, que tem um formato côncavo em relação à origem. Então, aqui eu tenho minha curva de possibilidades de produção 1. Observe lá que determinada firma ela pode escolher, por exemplo, o ponto A. Suponhamos lá que ao escolher o ponto A, a firma estivesse produzindo 50 unidades de chá e que ela estivesse produzindo 30 unidades de café. Se ela agora escolhe o chamado ponto B, para produzir uma quantidade maior de café, suponha agora 40 de café, eu terei que abrir mão de uma determinada quantidade de chá. Imagine que a quantidade de chá tenha caído para 25. O que nós vamos observar na curva de possibilidades de produção é que qualquer ponto ao longo da curva de possibilidades de produção me mostra a condição de eficiência econômica, porque eu estou produzindo, dado uma dotação inicial de fatores de produção, na minha capacidade máxima, na utilização plena dos meus recursos e, portanto, sem capacidade ociosa. Uma pergunta importante seria a seguinte: professor, mas a firma pode produzir, por exemplo, nesse ponto C, onde ela produziria 25 de chá, e imaginemos a hipótese, ela produziria 20 de café? Pode, mas qualquer ponto aquém da curva de possibilidades de produção me mostra uma condição de ineficiência econômica. E por que essa ineficiência econômica ocorre? Porque eu tenho capacidade produtiva para ir até o ponto A e B, utilizando plenamente e de maneira máxima os meus fatores de produção e sem capacidade ociosa, e no ponto C eu estaria produzindo, dado uma dotação inicial de fatores de produção, aquém daquilo que eu poderia. Portanto, todas as vezes que eu estou aquém da curva de possibilidades de produção, eu estou numa condição de ineficiência econômica. Professor, e se agora determinada firma desejasse produzir no ponto D, onde ela produziria 25 unidades de chá e, imaginemos a hipótese, 80 unidades de café. Esse ponto aqui será chamado de inalcançável, porque dada a dotação inicial dos fatores de produção, produzir 80 unidades de café e 25 de chá simplesmente não é possível. Tudo bem? Bom, mas aí você poderia argumentar: professor, mas a firma eventualmente ela pode aumentar a dotação dos fatores de produção. Ela pode contratar mais recurso natural, trabalhadores, capital, máquina, equipamento, ferramenta, instalações, capacidade empresarial e capacidade tecnológica. Perfeito. Aí aquele ponto D poderia ser alcançável se eu aumentar a dotação dos fatores de produção. Da mesma forma
que se eu diminuir a dotação dos fatores de produção, aquele ponto C, lá dentro da curva de possibilidades de produção, passaria então, ao diminuir a disponibilidade dos fatores de produção, a ser um ponto de eficiência econômica. Mas o ponto-chave para a gente é a gente lembrar que qualquer ponto aquém é ineficiência econômica, qualquer ponto além é inalcançável. Portanto, a eficiência econômica é alcançada quando eu tenho qualquer escolha, de produção que esteja ao longo da curva de possibilidades de produção, ok? Então vem para cá. Vamos entender fronteira ou curva de possibilidades de produção. Expressa a curva ou fronteira de possibilidades de produção a capacidade máxima de produção da sociedade, supondo o pleno emprego dos recursos ou fatores de produção. Trata-se, portanto, de um conceito teórico que ilustra como que a escassez de recursos impõe um limite à capacidade produtiva de uma sociedade, que terá que fazer escolhas entre diferentes alternativas de produção. Então vamos lembrar, nós temos um conceito importante em economia, que é o conceito de escassez. Vamos lembrar, escassez não é pobreza. Pobreza é a posse de poucos bens. Escassez não é limitação. Um determinado bem pode ser limitado, mas se ele não for demandado, ele não será escasso. Então, escassez é quando eu tenho mais desejos e necessidades de bens e serviços ou de fatores de produção do que a disponibilidade desses fatores para atendê-lo. Então, escassez tem relação, guarda relação, em eu ter mais desejos e necessidades do que recursos produtivos para provê-los. Bacana? Sendo assim, eu tenho uma limitação produtiva. E se eu tenho uma limitação produtiva, essa escassez de recursos me diz lá que um país tem um limite máximo, um produto potencial ou produto de pleno emprego, quando todos os seus recursos disponíveis já se encontram empregados. Para satisfazer as necessidades e desejos humanos, são necessários bens que não encontramos na natureza. Consequentemente, usamos do processo de transformação para adquiri-los. A produção faz-se a partir de recursos ou fatores produtivos, como terra, trabalho, capital, capacidade empresarial e capacidade tecnológica, que são escassos, ou seja, temos mais demanda por esses recursos do que disponibilidade para satisfazer as nossas necessidades. Devido aos recursos limitados, uma sociedade tem que escolher as quantidades de bens e serviços a produzir. Se vai produzir mais ônibus e menos automóveis, mais café e menos chá, etc. Para simplificar, vamos admitir que uma sociedade pudesse produzir apenas 2 tipos de bens, café e sapatos. Com a quantidade X de recursos, nós podemos escolher entre sapatos e chá, e as possibilidades são enormes. Para podermos analisar todas as situações possíveis, recorreremos a um gráfico muito importante em economia, que é a fronteira de possibilidades de produção, também denominada de curva de possibilidades de produção, que representa o lugar geométrico dos pontos de produção máxima de café e sapatos, dado certo montante de recurso disponível. A curva de possibilidades de produção, então, ela ilustra graficamente como a escassez de fatores de produção cria um limite para a capacidade produtiva de uma empresa, país ou sociedade.
Ela representa as possibilidades de produção que podem ser atingidas com os recursos e a tecnologia existente. Vejamos. A concavidade da curva, que dadas as quantidades dos recursos, se a sociedade quiser aumentar sucessivamente a produção de um bem, maior será a taxa de sacrifício, o custo de oportunidade associado a tal intenção. Opa! Professor, o que é custo de oportunidade? Custo de oportunidade é tudo aquilo que eu perco ou deixo de ganhar na segunda melhor utilização possível do meu recurso. Então imagine você, estudante universitário, que você esteja disposto, por exemplo, a estudar lá administração geral. Qual é o custo de oportunidade de estudar administração geral? É você não estudar economia internacional, supondo, óbvio, que você tem um recurso escasso, que é o tempo, e que você não consegue estudar administração geral e também estudar economia internacional ao mesmo tempo. Todas as vezes que você dedica mais horas para a administração geral, você perde ou deixa de ganhar conhecimentos em economia internacional. E isso é válido porque o teu recurso, que é o tempo, ele é escasso. Você precisaria de muito mais tempo do que tempo você tem disponível para estudar a ambas as disciplinas. Por isso que o planejamento, estudantil acadêmico, ele é tão importante, não só para que você faça uma dosagem adequada das diversas disciplinas que você precisa estudar, mas também para ter uma utilização eficiente do seu tempo, para que ela seja o mais bem aproveitada possível. Vamos ver como é que isso funciona dentro de um gráfico? Olha para cá. Eu tenho então agora o que nós chamamos de tabela de possibilidades de produção. Então a nossa economia só vai produzir café ou sapato. Então aqui eu tenho quantidade de café, quantidade de sapato, a quantidade de café máxima, a quantidade de sapato máxima, e eu tenho as possibilidades intermediárias. Então imaginemos, determinada economia pode escolher o ponto A da curva de possibilidades de produção. E nesse caso, ela vai produzir 100 unidades de café, que é a quantidade máxima que ela pode produzir. Mas, ao produzir 100 unidades de café, ela produzirá 0 de sapato, porque todos os recursos produtivos estão sendo utilizados na produção de café. Mas a economia também pode escolher o ponto F, e nesse ponto ela produzirá 65 unidades de sapato, mas ao utilizar toda a sua capacidade produtiva para produzir sapato, ela produzirá 0 café. E é óbvio que ela pode escolher um ponto intermediário, como por exemplo o ponto C, onde ela escolheu produzir 80 unidades de café e 40 unidades de sapato. Qualquer ponto ao longo da curva de possibilidades de produção me mostra uma condição de eficiência econômica. Vejamos, eu tenho aqui que, eventualmente, a economia poderia ter escolhido o ponto A. Então, eu coloquei a quantidade de café na horizontal, na abscissa, e coloquei o sapato na ordenada, na vertical. Quando eu escolho o ponto A, eu estou produzindo 100 unidades de café, mas nesse caso eu vou produzir 0 de sapato. Posso escolher o ponto F. Ao escolher o ponto F, eu vou produzir 65 unidades de sapato, mas nesse caso terei que produzir 0 de café. E eu posso escolher o nosso ponto intermediário, que é lá
o nosso ponto C. No ponto C, eu estarei produzindo 80 unidades de café e estarei produzindo 40 unidades de sapato. Qualquer ponto ao longo da curva está me mostrando a eficiência econômica. Então, eu tenho lá a minha curva de possibilidades de produção. Qualquer ponto aquém da curva de possibilidades de produção, como ponto G, é um ponto de ineficiência econômica, porque neste caso eu estaria produzindo 30 unidades de café e 20 de sapato. Mas observe que eu tenho disponibilidade de fatores de produção para produzir mais. Portanto, qualquer ponto aquém da curva de possibilidade de produção é um ponto de ineficiência econômica, porque eu não estou utilizando de maneira plena, de maneira máxima, a dotação inicial dos meus fatores. Qualquer ponto além da curva de possibilidades de produção se torna um ponto inacessível. Eu simplesmente não tenho capacidade produtiva para produzir, nesse exemplo, 40 unidades de sapato, de maneira hipotética, e para produzir 110 unidades de café. Portanto, o ponto de eficiência econômica é lá ao longo da curva de possibilidades de produção. Qualquer ponto, o ponto F, E, D, C, B ou A, eu estou numa condição de eficiência econômica. O que ocorre em comércio internacional é que nós temos uma hipótese chamada de fronteira de possibilidades de produção com custo constante. Se os custos de oportunidade são constantes, lembrando, o que é custo de oportunidade? É tudo que eu perco ou deixo de ganhar na segunda melhor utilização possível do meu recurso. Uma fronteira de possibilidade de produção se torna linear. Este caso reflete uma situação onde os recursos não são especializados e pode ser substituído por outro sem nenhum custo adicional. Como assim, professor? Nós temos uma fronteira de possibilidade de produção com custo constante quando eu abro mão, por exemplo, de uma unidade de soja para produzir mais uma unidade de milho, imaginando que soja e milho utilizem os mesmos fatores de produção e que, portanto, a taxa, de troca entre eles seja de 1 para 1. Óbvio que pode ser de 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4, ou ainda de 2 para 1, de 3 para 2, de 4 para 3 e por aí vai. Se a taxa, tudo bem, de substituição entre eles, ela se mantém constante, eu tenho então uma curva de possibilidades de produção que é, na verdade, uma reta. Ela é retilínea, mostrando que o custo de oportunidade entre a soja e o milho é absolutamente o mesmo ao longo da curva. Isso só acontece, ou normalmente acontece, de maneira teórica, porque na prática é muito difícil que eu tenha a utilização dos mesmos fatores de produção nas mesmas quantidades para a produção de bens diversos. É óbvio que eu posso pensar que um agricultor, por exemplo, ele possa utilizar tratores, colheitadeiras, semeadoras ou, eventualmente, pulverização aérea, que pode ser aplicada tanto para o milho quanto para a soja. E, portanto, ele é indiferente entre produzir um e outro, porque para ele o custo de produção é o mesmo. Mas dificilmente isso se aplica a outros setores da economia. Uma empresa, por exemplo, como a Samsung, que produz televisores, se amanhã ela tivesse que produzir tanques de guerra, é improvável, diria eu, impossível que o seu custo de oportunidade fosse constante, porque trabalhadores e maquinário, infraestrutura produtiva e tecnologia,
Recursos Naturais e Capacidade Empresarial, que é especializada na produção de smartphone e televisor, é muito diversa daquela especializada em produzir armas e tanques militares. Portanto, numa situação como essa, o custo de oportunidade, na verdade, ele é crescente. Ele mostra, portanto, que todas as vezes que eu quero produzir mais um tanque de guerra, eu terei que abrir mão de uma quantidade cada vez maior de televisores e smartphones que são produzidos. E a pergunta é por quê? Porque a mão de obra, os recursos produtivos de uma forma geral, a expertise na produção de smartphone e televisor não é a mesma para produzir bens militares como tanques de guerra. Ok? Então confere. Os produtos que requerem recursos semelhantes, imagine lá, pão e pastelaria, por exemplo, terá uma curva de possibilidades de produção em linha reta e custos de oportunidade de modo quase constante. O exemplo interessante para você aqui seria um produtor rural ao produzir soja ou milho. Supondo que ele utilize os mesmos recursos produtivos, ele é indiferente entre produzir um e outro. Mais especificamente, com retorno constante de escala, há duas oportunidades para uma fronteira de possibilidades de produção linear. Se houvesse apenas um fator de produção a considerar, por exemplo, o trator, ou se as relações de intensidade-fator nos dois setores forem constantes em todos os pontos da curva de produção possibilidade, ou seja, que eu possa produzir soja ou milho utilizando os mesmos fatores de produção. Com diferentes retornos de escala, no entanto, pode não ser totalmente linear em ambos os casos. Isso me daria, então, uma curva de custo de oportunidade que nós chamamos de constante. E nesse caso, na ausência de comércio, uma nação poderia consumir apenas aquelas mercadorias que produz, visto que, como resultado, a fronteira de possibilidades de produção da nação também representaria uma fronteira de consumo. E observe aqui que todas as vezes que eu quero acrescentar mais 30 unidades de trigo, eu terei que abrir mão de 20 unidades de tecido. Então, eventualmente, a economia pode escolher o ponto A, onde eu produzo 60 unidades de tecido e 90 de trigo. Porém, se eu quiser aumentar a quantidade de trigo para 120, eu terei que diminuir a produção de tecido para 40, o que me mostra, então, que a relação do custo de oportunidade tecido-trigo é constante. A cada 30 unidades que eu quero produzir a mais de trigo, eu tenho que abrir mão de 20 unidades de tecido. Isso me dá, então, o que nós chamamos em economia internacional de custo de oportunidade constante. Bom, pessoal, nós vamos encerrar então essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos!